Queridos amigos, irmãos e irmãs, um bom dia e um bom dia de sábado para todos. É um grande prazer estar convosco esta manhã. Obrigado pelas palavras simpáticas de apresentação do pastor Artur Machado. Estamos felizes dele estar de volta e, em nome da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia, também agradeço a toda a Igreja da Amadora pelo carinho que demonstraram ao pastor e de uma forma especial aos anciãos e também ao nosso pastor emérito. Um abraço de agradecimento pela forma como durante este longo mês os irmãos e irmãs puderam, além de orar e acompanhar o vosso pastor, também estarem unidos na ação da Igreja e ajudarem-se mutuamente para que individualmente cada um continue o seu progresso cristão e todos em conjunto como Igreja estarem cada vez mais firmes e mais fortes na fé. Saudações também de toda a administração da União, também da minha esposa, a pastora Paula Amorim, que hoje está aqui na igreja do lado, e ela pediu para eu transmitir também as suas saudações à igreja da Amadora. Fico contente pela presença de todos, especialmente dos jovens, vejo também algumas crianças. E agora dirijo-me em primeiro lugar para as crianças que estão aqui. Hoje eu irei falar da história de um grande homem na Bíblia que se chama Neemias. E ele escreveu um livro, que é o livro de Neemias, é um livro muito interessante. E Neemias, no tempo dele, ele estava no estrangeiro, ele estava com a sua nação, estava o que nós dizemos deportado. Ele estava longe da sua terra, muito longe da sua terra, num país estrangeiro. E ele sentiu saudades da sua terra e voltou para ver como é que as coisas estavam. Ficou muito triste, porque aquilo estava uma miséria. As muralhas que estavam à volta da cidade, elas tinham caído, havia muitos buracos nessas muralhas, o templo estava destruído, as casas estavam destruídas, havia poucas casas e quem lá morava eram pessoas pobres, pessoas muito idosas. Ele ficou muito triste. Então ele voltou para aquela cidade onde estavam os seus amigos e ele encorajou-os a voltar para a terra deles para reconstruir aquela cidade. E agora, crianças, eu vou fazer 3 gestos que durante a pregação, de vez em quando eu vou fazer esses gestos. E quero que vocês, quando eu fizer esses gestos, que vocês digam o que é que Neemias fez em relação a esta grande construção. Em primeiro lugar, Neemias, ele fez isto. O que é isto? Crianças, podem responder? Orar. Ele orou. Ele orou para saber qual era a vontade de Deus. Ele orou para buscar a força de Deus. Ele orou para que Deus o ajudasse. Então, durante a pregação, se eu fizer assim, eu vou olhar para as crianças e vocês vão dizer orar. Está bem? Ele orou. E havia uma grande obra a fazer, que era a obra de reconstruir todas aquelas muralhas, aquelas casas. Então, além de orar, Neemias, ele fez... O que é isto? Ainda antes de construir. Antes de construir, o que é que a gente faz? Quando a gente está a construir, está a fazer o quê? Está a trabalhar. Então, quando eu fizer assim, eu vou olhar para as crianças e vocês vão estar atentos e vão dizer... Trabalhar. E ao trabalhar ele construiu. Exatamente, construiu as muralhas, construiu as casas. Então, quando eu fizer assim, vocês vão dizer que eu vou dizer Neemias fez e vocês vão dizer orar. Quando eu fizer assim, Neemias trabalhou. Quando eu fizer assim, Neemias construiu. Muito bem. Neemias, prezados irmãos e irmãs, conhecemos a história deste homem que não era um sacerdote, nós hoje diríamos era um leigo, porque a profissão dele era ser o copeiro do rei Artaxerxes, portanto, o rei persa. E esta história ela passou-se por volta do ano 445 a.C. Neemias, naquele tempo, ele estava na Babilónia, estava junto de todos aqueles que tinham sido deportados. Fazia já 70 anos, tinham-se passado já 70 anos, que eles tinham sido deportados de Jerusalém. E quando o rei Nabucodonosor
invadiu Jerusalém com as suas tropas para retirar a possibilidade ao povo de Israel de se defender. Ele quebrou as muralhas com grandes brechas para que as muralhas, portanto, não pudessem mais proteger a cidade e garantir assim a independência e o funcionamento da cidade. Arrasou com o templo, arrasou com as casas, com os palácios e levou, como vocês sabem, levou todo o pessoal jovem, todas as pessoas mais capazes, levou-as para o cativeiro. E 70 anos depois, Neemias, ele, ao estudar a Bíblia, ele apercebe-se das profecias e ele compreende que aquele tempo de cativeiro está a chegar ao fim e que chegou o momento de reconstruir tudo aquilo que tinha sido destruído. Ele faz uma viagem e vai a Jerusalém e aquilo que ele viu fê-lo cair numa depressão, porque ele viu uma grande miséria, tudo estava destruído e o templo estava em ruínas. Ele lembrava-se de todas as promessas de Deus e como nação, as coisas estavam muito más. Ele orou. Em primeiro lugar, ele buscou a orientação de Deus, saber o que é que Deus queria dele e do seu povo naquele momento. A história de Neemias, ela é importante para nós, porque como igreja nós estamos continuamente em construção. Como igreja, nós apercebemos também que há situações que precisam de ser melhoradas. Apraz-nos constatar o progresso da igreja. Há coisas boas na igreja. A igreja tem como cabeça Jesus Cristo, que é perfeito. Mas o corpo, que é a igreja, somos nós os membros desse corpo e nós temos coisas a melhorar. Então, nessa dimensão humana, essa dimensão constituída pela parte social, pelos crentes, nós apercebemos que estamos continuamente em construção e reconstrução. Porque às vezes acontecem coisas na nossa vida, situações na nossa vida, e como consequência na vida da própria igreja, a igreja local, a igreja nacional, a igreja mundial, que tocam na nossa consciência e nos fazem sentir que nós precisamos de ser reconstruídos, como as muralhas do tempo de Neemias. E por isso, a história de Neemias ajuda-nos a compreender como igreja o que é necessário nessa reconstrução contínua, segundo o plano de Deus, para que verdadeiramente a igreja seja reconstruída continuamente, construída e reconstruída, segundo a vontade de Deus, o sonho que Deus tem para nós. Vamos abrir as nossas Bíblias em Neemias capítulo 1, versículo 6 a 7, e vamos constatar que a primeira ação de Neemias, quando ele reparou a situação trágica da nação, da igreja, foi orar. E a oração de Neemias é muito semelhante à oração que Daniel fez e que está no livro que tem o seu nome, Daniel capítulo 9, versículo 20. Mas vamos concentrar-nos na oração de Neemias. Neemias capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Neemias ora pela igreja, mas ao orar pela igreja, ao orar pela nação, que estava num estado calamitoso, Neemias, como um bom intercessor, ele não se coloca à margem do seu povo, ele não se coloca à margem da sua igreja, mas ele coloca-se no meio da sua igreja. No seu amor pela sua igreja, Neemias, ele abraça a igreja, a nação que ele ama. E agora apresenta-se perante Deus, abraçando a igreja, a nação da qual ele faz parte. E é dessa maneira que ele intercede, que ele transforma a situação do coletivo como sendo a sua própria situação. Neemias capítulo 1, versículo 6 até o versículo 7. Neemias ora a Deus com estas palavras: estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti.
de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Em primeiro lugar, Neemias aqui, ele orou. Ele orou para ter a certeza que Deus estava com ele, para ter a certeza que ele e o seu povo estavam reconciliados com Deus, para ter a certeza de qual era a vontade precisa de Deus em relação àquele assunto, e para ter a presença de Deus, para ter o apoio de Deus, a força de Deus, e deixar-se conduzir segundo a vontade de Deus na obra que Deus tinha para ele e para todo o povo. Nós podemos perguntar-nos, quando ele pede perdão por ele, mas qual foi a sua responsabilidade 70 anos antes? Provavelmente ele ainda nem existia, nem tinha nascido há 70 anos atrás, quando Jerusalém foi conquistada e destruída. Mas ele pede perdão por ele, pela casa dos seus pais, pela sua família. Pede perdão pelos governantes, pelos pastores do seu tempo. Ele pede perdão pelo povo. Mas ele está no meio do povo. Ele sente uma responsabilidade. Ele sente que não pode responsabilizar apenas os outros, que ele também tem uma responsabilidade. E porque ele sente essa responsabilidade, ele ora, ele apresenta-se perante Deus para que Deus o utilize, para que Deus possa fazer dele um instrumento de construção, independentemente do que está para trás. Naquele momento, ele sente a sua responsabilidade por aquela situação e ele apresenta-se perante Deus. Sabem que ao nível da Igreja Adventista em Portugal e no mundo, mas em Portugal nós mudamos um pouco as palavras e damos a ênfase ao discipulado. Lembrar que cada membro da Igreja é um discípulo de Jesus Cristo. Isso implica uma relação forte com Deus através de Cristo. Implica um relacionamento forte entre os irmãos e irmãs. Implica um envolvimento forte na missão que Jesus Cristo deu aos seus discípulos. Quer dizer, quando falamos de membros da Igreja, há o risco de adquirirmos uma atitude demasiadamente passiva e voltada sobre nós próprios. Mas quando nós nos lembramos que somos discípulos de Cristo, então aí há uma atitude dinâmica que está implícita na noção do discipulado. E por isso os 3D, o discípulo completo, o discípulo 3D, discípulo tridimensional, é o discípulo que é forte nessas 3 dimensões. E demos uma palavra começada por um D a cada uma dessas dimensões. A primeira, a relação com Deus, descobrir Deus e a sua palavra. O discípulo é forte na sua relação com Deus, descobrir Deus e a sua palavra. O discípulo é forte na sua relação com os seus irmãos e irmãs, com o próximo. O discípulo desenvolve as suas aptidões, os seus dons e os relacionamentos fraternos, vivendo a ética de Cristo. E o discípulo é forte na dimensão que está relacionada com a missão, o cumprimento da missão. O discípulo dá-se à missão. O discípulo dá testemunho da sua fé. Relação com Deus, uma relação forte com Deus, uma relação forte entre a irmandade, uma relação forte com a missão que Deus deu. E na história de Neemias nós vemos esses 3 elementos. Neemias, ele descobre Deus e a sua palavra para ter uma relação forte com Deus. Ele ora. E agora está convencido que chegou o momento. Está convencido que a vontade de Deus é que todos se envolvam, se unam naquela reconstrução. Ele vai falar com os seus relacionamentos, mesmo quando se apresenta perante o rei Artaxerxes, ele vem triste, o rei Artaxerxes vê que há qualquer coisa que não está bem e através dessa influência que ele tem com o rei Artaxerxes, depois de orar, ele apresenta as suas preocupações, mas faz de maneira a que o rei Artaxerxes possa simpatizar com aquela causa.
Ele explica: rei, olha, eu fui dar uma volta, fui fazer uma viagem à minha terra, a Jerusalém, ao meu país, Israel, e aquilo que eu vi é uma miséria, mas uma miséria extrema. E eu não estou bem, estou muito triste. E o rei, porque estava a ser tocado também pelo Espírito de Deus, porque era um momento escolhido por Deus, o rei, ele toma a iniciativa de escrever os éditos necessários, as autorizações necessárias para a viagem, para a reconstrução, e até ofereceu e escreveu, oferecendo materiais para aquela reconstrução. As coisas estavam a correr bem, porque Deus estava por trás. E agora Neemias dirige-se ao povo. Era difícil falar com o povo, porque depois de 70 anos o povo habituou-se e organizou-se. Organizou-se na Babilónia e tinham os seus negócios, tinham o seu ambiente, portanto, já estável. As pessoas criaram raízes. Não era fácil agora deixar aquelas raízes que eles construíram para voltar para uma terra deserta, uma terra desabitada. Mas apoiando-se na força do Senhor, Neemias, ele apresentou-se perante o povo. Mas sabem, prezados irmãos e irmãs, nós já sabemos por experiência, nós estamos no meio de um conflito espiritual, a nível pessoal, a nível familiar, a nível da igreja. E nesse conflito espiritual, nós estamos do lado certo, do lado de Deus, o Todo-Poderoso, o Vencedor. Mas se estamos em conflito, não estamos num passeio. Se estamos em conflito, quer dizer que há oposição. Sempre, sistematicamente. Porque se não houver oposição, já não há mais conflito. Infelizmente, ainda estamos debaixo de um conflito entre o bem e o mal, que toca a cada um de nós individualmente, às nossas famílias e à nossa igreja. Deus em ação, dirigindo Neemias, criando as oportunidades, dando recursos. Neemias agora prepara-se para falar ao povo, para motivar todo o povo, mas enfrenta obstáculos, enfrenta oposição. E no livro de Neemias, essa oposição, vemos no capítulo 2, versículo 10, essa oposição, ela toma a face humana, principalmente em 3 personagens de nome Sambalate, Tobias e Gesem, que ao longo de todo o livro de Neemias, eles vão ser os opositores. Eles têm o seu raciocínio, porque na realidade eles também pretendem querer o bem de Jerusalém. E o raciocínio deles é muito simples. Enquanto as muralhas estiverem destruídas, nós não somos ameaça para ninguém, ninguém nos vai atacar. Quando nós reconstruirmos as muralhas, todos nos vão atacar. Então não é boa ideia reconstruir as muralhas. Vamos deixar assim as coisas para a nossa segurança. Era este o raciocínio deles. Tem a sua lógica. Mas não era esta a vontade de Deus. Não era esta a vontade de Deus. E agora, Neemias apresenta-se perante o povo para motivar toda a nação, todo o corpo, todos os membros da igreja, para que eles se envolvam naquela missão. Vocês sabem como esta tarefa é delicada, mesmo numa igreja, como a igreja da Amadora. Motivar todos os membros da igreja, todo o corpo, para se envolver na mesma missão, de uma forma concreta, de uma forma planificada, com objetivos a cumprir, com um calendário a seguir. Vocês sabem que não é fácil. Mas Deus estava por trás daquele empreendimento. Então Neemias reúne todo o povo, Neemias capítulo 2, versículo 17 a 18. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais em opróbrio. Versículo 18. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram. Como é que o povo, a igreja, reage? E é fantástico, meus irmãos. Imaginem um apelo do pastor na igreja da Amadora, e toda a igreja, todos os irmãos dizerem: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o
bem. Todos responderam positivamente. E responderam de uma forma dinâmica. Levantemo-nos e edifiquemos. E eles esforçaram-se para o bem. Passaram logo à ação, não ficaram apenas nas palavras. Passaram logo à ação para o bem daquela causa, o bem daquela tarefa. A oposição, versículo 19, fez-se sentir também de uma forma muito ativa. Neemias capítulo 2, versículos 19 a 20. O que ouvindo Sanbalat o Eronita e Tobias o servo Amonita e Gesem o Arábio zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Por outras palavras, Neemias disse: o Senhor Deus está conosco, Ele é a nossa força, e nós sabemos que esta é a nossa missão, o nosso dever, e nós vamos avançar. Vocês não querem estar conosco? Problema vosso. Não vão ter parte nesta obra de Deus. Mas nós vamos avançar. Eles não se deixaram desencorajar. Ao contrário, eles uniram-se, e crianças uniram-se para quê? Trabalhar. Eles uniram-se para trabalhar. É claro, ao trabalhar, eles estavam a construir. E tudo isso, eles faziam o que ao mesmo tempo? Oração. Eles juntaram-se para aquela construção. O capítulo 3 do livro de Neemias, ele apresenta-nos uma cena de alto valor corporativo. Porque aí nós vemos todos envolvidos naquela obra. Todas as famílias. Todos envolvidos naquela obra. Há 3 expressões que se repetem com muita frequência no capítulo 3 de Neemias. Uma delas é ao seu lado. Ao seu lado. Implica que estão ali juntos de uma forma sucessiva ao seu lado. Aparece 9 vezes esta expressão só neste capítulo 3 de Neemias. Outra expressão que se repete com frequência é junto dele. É mais ou menos a mesma coisa. Junto dele. E outra expressão, a terceira, que se repete 16 vezes, é depois dele. Implica uma sucessão. Depois dele. Capítulo 3, versículo 1. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes. E esta descrição desta unidade em relação a este esforço começa pelo exemplo do sumo sacerdote e os sacerdotes, o presidente da União ou da Conferência Geral da altura, com os pastores, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, que era a porta principal. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até à Torre dos Cães. Versículo 2, junto a ele edificaram os homens de Jericó. Ao seu lado edificou Zacur. Versículo 3, os filhos de Asenai edificaram a porta do peixe. Versículo 4, ao seu lado reparou Meremote. Junto deste reparou Mesulão. Versículo 5, ao lado destes repararam os tecoitas. Versículo 6, Joiada, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Bezodias, repararam a porta velha. Versículo 7, junto deles trabalharam Melatias. Versículo 8, ao seu lado reparou Uziel, junto dele Ananias. Versículo 9, junto a estes trabalhou Refaías. Versículo 10, ao seu lado reparou Gedaías, ao seu lado reparou Atus. Versículo 11, a outra parte reparou Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paat Moab, como também a Torre dos Fornos. Versículo 12, ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e as suas filhas. Isto não eram só homens ali a trabalhar. Estava toda a gente. Se vocês continuarem todo o capítulo 3, ele segue a mesma estrutura. Todas as famílias, por cada nome que aqui está, cada nome masculino, é o chefe da família, é o patriarca da família, que estava ali
com toda a sua família. Homens, mulheres, jovens, crianças, estavam todos envolvidos naquela construção. Todos unidos, todos juntos, porque estavam convencidos que era a vontade de Deus. Porque eles tinham uma relação forte com Deus para descobrir Deus e a sua palavra. E estando convictos que era aquela vontade de Deus, eles uniram-se uns aos outros, desenvolvendo relacionamentos de unidade, encorajando-se mutuamente, organizando-se para que todos pudessem dar o seu contributo com convicção, com motivação. E estavam todos envolvidos naquela obra, naquela missão. Capítulo 4, versículo 6, diz que a obra avançava porque o povo tinha ânimo para trabalhar. A obra avançava porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Desapareceram os obstáculos? Não. Os obstáculos ainda aumentavam. Porque estas forças da oposição, elas não desistiram. Ao contrário, à medida que eles viam que os seus esforços para desencorajar não tinham funcionado, eles mudaram de estratégia. Vamos ler na nossa Bíblia, Neemias capítulo 4, versículo 6 até ao versículo 7. Assim, edificámos o muro e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdonitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-se as brechas, ficaram sobremodo irados. Versículo 8. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar o quê? A minha Bíblia diz suscitar confusão ali. Não conseguiram, a oposição não conseguiu pelo desencorajamento e a obra foi avante, apesar dessas objeções. Agora tentaram confusão. Outra estratégia. Confusão. Sabem porquê? Porque quando a confusão se instala, a confusão divide. A confusão desvia a atenção, desvia as energias da missão. Porque quando há confusão, isso exige muita energia, muito tempo para lidar com a confusão, para tentar restaurar a ordem. E esse esforço é tão grande que tem que se deixar alguma coisa de lado. Então, a oposição, o inimigo, neste conflito espiritual agora tenta trazer confusão, para tirar força, para dividir. Como é que reage Neemias? Porque ele sabe muito bem, ele faz a leitura correta dessa oposição. Como é que ele reage? Reage pela força? Não. Crianças, uma vez mais, como é que ele reage? Ele ora. Uma vez mais ele busca a força de Deus, porque ele sabe que aquela é a vontade de Deus. Ele sabe que Deus tem a sabedoria, Deus tem o poder, Deus tem os meios necessários. Ele sabe que sem Deus, apesar de todos os esforços, eles não vão a lado nenhum. Mas com Deus, apesar de todas as objeções, eles vão chegar lá. E uma vez mais ele busca a oração de Deus. Ele busca o poder de Deus. Capítulo 4, versículo 19 até o versículo 20. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra. E nós estamos no muro. Estavam todos no muro. Mas a obra era tão grande. Aproximadamente uma dezena de quilómetros. Uma dezena de quilómetros, o diâmetro ou o perímetro de toda aquela construção de muralhas. Aproximadamente 10 quilómetros de muralhas. Estavam todos em cima do muro, todos a construir o muro, mas a obra era grande. Grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Deus está conosco, Deus peleja por nós, mas nós temos uma parte a desempenhar e precisamos estar unidos. Porque a obra é grande,
Apesar de estarmos todos mais ou menos envolvidos nessa obra, nessa construção, mas a obra continua a ser grande. Estamos longe uns dos outros, viveremos longe uns dos outros. Quando Deus na sua igreja convocar o povo em reunião, ali acorrei. Abro aqui um parênteses, meus irmãos. A reunião de oração da igreja é uma santa convocação, porque quem a convoca não é o pastor. Quem a convoca não é o conselho da igreja. Quem a convoca é o próprio Deus. Quando uma igreja tem a sua reunião de oração, Deus convoca o seu povo para estar unido como povo em oração. Ah, mas eu não posso orar pela igreja em casa? Posso. E devo. Devo orar por mim na minha casa. No meu culto pessoal. Devo reunir a minha família para, como família, nós clamarmos a presença de Deus em nossa casa, o culto familiar. Mas a igreja reunida em oração, Deus convoca para a reunião de oração. Também estamos muito longe uns dos outros. Estamos todos na mesma construção da muralha, mas estamos muito longe uns dos outros. E a igreja é alvo de ataques. Alguns desses ataques são evidentes, outros são muito subtis. E a igreja reunida em oração, ela encontra-se na reunião de oração. Por isso ela é importante. Por isso a Sra. White diz que o termómetro espiritual da igreja é visto pela presença dos membros da igreja numa reunião de oração. É o termómetro espiritual. Fecha o parênteses. Neemias dizia, olha, igreja, povo, a obra é grande, nós precisamos estar unidos. E cada vez que formos atacados, cada vez que tivermos maiores dificuldades, vamos estar unidos, vamos ouvir a convocação para nos reunirmos. Deus pelejará por nós, mas nós precisamos estar unidos. E unidos, estarmos todos envolvidos nessa missão. Neemias e o povo, buscando a orientação de Deus, não se deixaram confundir pela confusão. E agora, apesar da determinação, o inimigo mudou de tática. Neemias capítulo 6, versículo 2 a 3, Neemias agora Sanballat e Gesem chamam Neemias e dizem, Neemias, nós precisamos de conversar. Temos muita coisa a falar, a discutir. Temos problemas entre nós, mas se nós dialogarmos, vamos resolver esses problemas. Então vamos marcar aqui umas reuniões para nós discutirmos. É bom o diálogo. É bom nós conversarmos. É bom nós discutirmos. Mas Neemias, ele viu ali uma artimanha do inimigo, porque ele, na sua relação com Deus, na sua oração, ele sentiu que aquilo era só para fazer perder tempo, que aquelas discussões não iam levar a lado nenhum. Sabem que há certos tipos de discussões que nós temos na igreja que não nos levam a lado nenhum? É só para nós perdermos tempo? É só para nós nos dividirmos uns aos outros? Sabem disso, não sabem? É antiga, é uma estratégia antiga. Sanballat disse, uma vez, Neemias, vem, nós precisamos de conversar, temos assuntos importantes a discutir. Neemias não foi, não deixou a obra, não se desviou, ele sabia muito bem o que é que Deus queria e qual era o seu lugar. E ele não iria perder tempo com discussões que ele sabia que não iam levar a lado nenhum. Segunda vez, ele é chamado, vem, precisamos de conversar. Tu não queres conversar? É importante, nós vamos chegar a uma conclusão. Ele não foi. 3 vezes, vem, vamos conversar. Não foi. 4 vezes, vem, nós precisamos dialogar. Também não foi. E agora, até metem um profeta lá no meio, um falso profeta. Olha, Neemias, tens que vir, porque nós temos aqui um profeta que tem coisas importantes a dizer a teu respeito. E ele não foi. Ele não podia perder tempo. Ele sabia qual era a sua missão e a sua responsabilidade na missão. Ele não foi. 5 vezes, 5ª vez, vem, Neemias, tens que vir para nós falarmos. E ele não foi. Ele não se desviou da sua missão. E a obra continuou.
e ela terminou-se. Quanto tempo terá durado aquela obra? Mais ou menos 10 quilómetros de muralha. Elas não estavam todas destruídas, mas havia grandes frechas, grandes brechas nessa muralha. Todas as portas que tinham sido queimadas. Quanto tempo? Naquele tempo eles não tinham tratores como nós temos hoje. Não tinham guindastres para carregar as pedras como nós temos hoje. Não tinham betoneiras como nós temos hoje. Vocês sabem hoje, se a igreja aqui da Amadora decidir construir uma igreja, quanto tempo é que vai demorar essa construção da igreja? Hoje. Quanto tempo vai demorar? 2 anos? 1 ano? No melhor das hipóteses, 1 ano. Será que aquela construção daquela muralha durou 1 ano? Com todos estes problemas, estes obstáculos, quanto tempo demorou aquela construção a terminar? Neemias capítulo 6, versículo 15. Neemias capítulo 6, versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 meses. 52 meses dá quantos dias? Não foi meses. Não é meses. Tem que ser meses, não é meses. É que 52 meses dá quanto? 53 anos, mais ou menos. É compreensível. Mas eu não li bem? Não é meses? Pois não. Em 52 dias. Não trabalhavam ao sábado? 52 dias dá mais ou menos o quê? 2 meses. Meus irmãos, como é que foi possível? Digam-me, como é que foi possível reconstruir 10 quilómetros de muralhas, fazendo face à oposição, a conflitos de várias maneiras, porque a uma altura os conflitos eram tão grandes que metade do povo estava a construir a muralha e metade do povo estava preparado para se defender com armas de guerra. Chegou ao ponto que cada obreiro, numa mão tinha a colher de pedreiro para a construção e da outra mão tinha uma espada para se defender. Não foi sem oposição que eles fizeram esta obra. Em 52 dias, em 2 meses. Como é que isto foi possível? Foi possível por 3 razões principais. Primeiro, eles apoiaram-se em Deus. Quando as coisas corriam bem, eles louvavam a Deus, agradeciam a Deus. Quando as coisas corriam mal, eles voltavam-se para Deus e pediam o poder e a proteção de Deus. Quando eles tinham dúvidas, eles voltavam-se para Deus e buscavam a orientação de Deus. Tudo o que eles fizeram foi baseado na certeza: o Senhor está connosco, o Senhor pelejará por nós, o Senhor dá-nos a vitória. Qual é a vontade do Senhor? Essa foi a primeira razão para este sucesso. Eles apoiaram-se na força, nas promessas, no poder de Deus. Em segundo lugar, eles uniram-se todos. Todos se uniram naquela missão. Todas as famílias da igreja se uniram naquela missão. Todos estavam unidos com aquele propósito. E em terceiro lugar, eles não se deixaram distrair em relação à missão. Eles não perderam tempo com nada, porque o que era fundamental era a missão. E a missão era a reconstrução daquelas muralhas, e depois a reconstrução do templo, e depois a reconstrução da cidade. A reconstrução do sistema de culto ao Deus verdadeiro. A reconstrução da governação, segundo os planos de Deus. Essa era a missão. Eles não deixaram que nada, nem ninguém, os fizesse desviar da missão. Cada membro da igreja, cada membro do povo sabia qual era a sua responsabilidade. Cada membro da igreja, cada membro do povo, pela sua relação com Deus, sabia que tinha chegado um momento que não havia mais tempo a perder, que era necessário todos concentrarem-se na missão dada por Deus. E não se distraíram, não perderam tempo com nada. Não se deixaram desunir, não se deixaram entrar em confusões. Não perderam tempo com coisas inúteis. E em 2 meses, aquela obra, ela foi concluída. A Sra. White, no livro
Profeta e Reis, na página 325, diz que o que se passou no tempo de Neemias é uma lição para nós hoje, como Igreja de Deus. Eu vou ler. Profetas e Reis, página 325. Esse exemplo de sábia previdência e ação resoluta deve ser uma lição para todos os cristãos. Os filhos de Deus não devem apenas orar com fé, mas trabalhar com diligência e providente cuidado. Eles enfrentam muitas dificuldades e não raro embaraçam a operação da providência em seu favor, porque consideram que prudência e penoso esforço pouco têm a ver com religião. Neemias não considerou cumprido o seu dever depois de haver orado e chorado perante o Senhor. Ele uniu sua petição com os mais fervorosos, santos e piedosos esforços para o sucesso do empreendimento em que estava empenhado. Cuidadosa consideração e bem meditados planos são tão essenciais para o êxito de empreendimentos sagrados hoje, como foram no tempo da reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias não se deixou ficar na dependência da incerteza. Os meios que lhe faltavam, ele os solicitou dos que lhe podiam fornecer. E o Senhor está ainda desejando mover o coração dos que têm a posse dos seus bens em favor da causa da verdade. Queridos irmãos e irmãs, Igreja de Jesus Cristo na Amadora, a vontade de Jesus para o seu povo é que, apoiando-se no seu braço forte e estando todos unidos como igreja, seu corpo, se envolvam todos na missão que Ele deu ao seu povo, aos seus discípulos, à sua igreja. Jesus, antes de morrer, naquela que é a oração mais bonita, não só da Bíblia, mas acredito eu, a oração mais bonita que alguma vez foi proferida nesta terra. A oração de Jesus, que nós chamamos de oração pastoral. Em João capítulo 17, versículo 20 até ao versículo 23. João capítulo 17, versículo 20 até ao versículo 23. Momentos antes de ser preso, momentos antes de começar o seu martírio, Jesus sabia. E esta oração que ele pronuncia ao Pai em favor dos seus discípulos de todas as épocas, discípulos do seu tempo como os discípulos do nosso tempo, continuamos a ser discípulos de Jesus Cristo. É um pedido de unidade. Um pedido de unidade da Igreja. Unidade com o objetivo de cumprir a missão que Jesus lhe deu. João capítulo 17, versículo 20 até ao versículo 23. Jesus ora e diz ao Pai: não rogo somente por estes, os 12 do seu tempo, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Somos nós, aqueles que acreditamos em Jesus por intermédio da palavra de Deus, da palavra dos apóstolos, somos nós. Jesus estava a orar por nós. Aqueles que hoje acreditamos nele pela palavra, Jesus estava a orar por nós. Os discípulos do século XXI. Os discípulos do século XXI que frequentam o lugar de oração de Jesus Cristo na Amadora. E o que é que Jesus rogava? Versículo 21, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. A oração de Jesus é pela unidade da Igreja, para que possa dar testemunho ao mundo, para que possa ter a autoridade de ser uma luz perante o mundo, para que possa ter o sabor de Cristo como o sal da terra para transmitir ao mundo. E, prezados irmãos, a preocupação de Jesus manifesta nesta oração. É uma preocupação com os seus discípulos para que eles cumpram a missão que Jesus lhes deu ao longo de todas as épocas. Aqui na Igreja de Amadora também há brechas nas muralhas,
Prezados irmãos, as muralhas, e diz irmão White que as muralhas são os princípios da lei de Deus, os valores da lei de Deus, expressos nos relacionamentos entre os crentes. Há fissuras nessas muralhas. Há brechas nessas muralhas à volta da igreja na Amadora. Essas muralhas que deveriam proteger as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos casais, as nossas famílias, elas têm brechas. É por essas brechas que nós perdemos membros da igreja. Perdemos membros da igreja por apostasia, mas perdemos membros da igreja também por discussões, por mágoas, por desacatos. Há brechas nessas muralhas. É por essas muralhas que nós assistimos na nossa própria congregação a um aumento vergonhoso de divórcios, de discussões, de rupturas familiares entre pais e filhos. Há brechas nessas muralhas. É necessário fechar essas brechas. A obra é grande. É necessário que nos unamos todas as famílias, todos os crentes, para fecharmos essas brechas, para pararmos com essa hemorragia de perder membros. Mas, meus irmãos, Jesus Cristo não criou a igreja apenas para estarmos protegidos no meio delas. É necessário portas. É necessário portas para nós irmos e cumprirmos a missão de Jesus. Porque Ele disse, portanto, ide e fazei discípulos. Tem ovelhas que ainda não estão neste rebanho. É necessário portas nessas muralhas para nós irmos no cumprimento da missão de Jesus e poder trazer para a proteção das muralhas essas ovelhas de Jesus que ainda não estão no seu rebanho. E na igreja de Jesus Cristo, na Amadora, é necessário reparar essas portas da missão. E para isso é necessário apoiarmos em Deus. E, prezados irmãos, eu acredito que nenhum de nós tem dúvidas que não há mais tempo a perder, porque Jesus está voltando. E Jesus quer a reconciliação do coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Jesus quer que aqueles que deixaram a igreja possam voltar. Jesus quer que aqueles que estão em busca da verdade possam encontrá-la e vir para o rebanho de Jesus Cristo, porque Ele está prestes a vir. E Ele conta com os seus discípulos para levar o Evangelho deste reino a todo o mundo aqui à volta da Amadora. Porque Ele quer vir. Não há tempo a perder. Temos uma missão a cumprir. Precisamos de reconstruir a nossa igreja na Amadora, a nossa igreja em Portugal, a nossa igreja no mundo, porque Jesus está às portas. Jesus está vindo. Nós não podemos perder tempo. Não podemos perder tempo com discussões estéreis. Não podemos perder tempo com apatia. Não podemos perder tempo pensando apenas no nosso próprio umbigo. Jesus está vindo. E o trabalho que Jesus nos deu, a missão que Jesus nos deu aqui na Amadora, aqui em Portugal, ainda não está concluída. Por isso, Jesus, Ele apela esta manhã e diz: vós que sois meus discípulos, eu escolhi cada um de vós porque eu acredito em vós. E ainda não desisti de nenhum de vós, por isso estáis aqui todos reunidos na minha casa esta manhã. Glória a Deus por isso. E agora Jesus diz: há uma obra que ainda não está terminada. Há uma obra extensa. Posso contar contigo? Posso contar com a tua família para estarem unidos nessa obra? Há brechas na muralha a serem reconstruídas. Há portas que precisam de funcionar corretamente para ir ao encontro daqueles que estão à procura de Jesus e ainda não o encontraram. E Jesus disse: posso contar contigo? Meu irmão, minha irmã, qual é a resposta que quereis dar a Jesus Cristo esta manhã? Não é falta de conhecimento. Nós temos o conhecimento necessário, graças a Deus. Mas ninguém vai escolher por ti. Ninguém vai escolher por mim. Eu vou escolher por mim. E cada um de nós escolhe por si mesmo. Jesus Cristo diz esta manhã: posso contar contigo para esta reconstrução da minha igreja? Acreditas tu no meu poder? Acreditas tu que fui eu que te escolhi e que conto contigo? E sei bem quem tu és, e mesmo assim eu conto contigo. Estás disponível?
posso utilizar-te. O que é que o meu irmão, a minha irmã quer dizer a Jesus esta manhã como resposta a esta pergunta? Eu quero dizer sim, Jesus, conta comigo. Queres dizer sim? Quem quer dizer sim, levanta a sua mão. E por esse gesto de levantar a mão, acredite que está buscando a mão de Deus. A mão de Deus para agarrar, porque sem Deus, Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. E nós buscamos esta manhã a mão de Deus, a força de Deus em Jesus Cristo. Confiamos nele, precisamos dele, precisamos da sua força. Agarramos a sua mão e agora dizemos, Jesus, meu Pai do céu, pelo teu Espírito, conduz-me, eu estou agarrado a ti. Agora leva-me, sou teu filho, sou tua filha. Conduz-me no teu caminho. Eu quero participar na reconstrução da tua igreja. Eu quero participar plenamente na missão que tu deste ao teu povo, porque eu faço parte do teu povo. Eu, membro da igreja da Amadora, eu que não sou membro da igreja da Amadora, mas que estou a vir à igreja da Amadora porque sinto o chamado de Deus que se manifesta no interesse pelo estudo da Bíblia, pelo estudo das Escrituras. Também já é, nessa circunstância, meu amigo, minha amiga, já é um discípulo de Jesus Cristo. Ele está a prepará-lo. Eu quero seguir a Jesus. Eu quero cumprir aqui nesta cidade, aqui neste país, aqui neste mundo, que é aquele onde nós estamos, não sendo dele, mas é onde nós estamos. Eu quero cumprir com a missão que tu me deste. Que o Senhor abençoe grandemente cada um dos seus discípulos que Ele tem na igreja de Amadora. Que Jesus, que Deus abençoe através de Jesus pelo seu Espírito Santo todos os oficiais desta igreja, o pastor desta igreja e a sua esposa e a respectiva família, todos os membros da igreja e os futuros membros da igreja. Aqueles que estão fora da igreja, pensem neles em oração. Vão à procura deles, saiam pelas portas da igreja para ir à procura daqueles que se extraviaram. Não percam o ânimo, não desistam, porque queremos que Jesus volte depressa. E quando Ele voltar, eu quero estar lá. E quero estar lá com a minha família para dizer, eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu. Mas nas minhas funções como pastor, nas minhas funções como presidente da União, na minha responsabilidade de membro da igreja, eu quero ter a alegria de vos ver todos presentes, em dobro, porque eu sei que a igreja de Jesus Cristo na Amadora é o triplo, o quádruplo daquela que está aqui reunida. Não haverá lugar para toda a igreja de Jesus Cristo na Amadora aqui, nesta sala. E eu quero vê-los lá. Que Deus nos abençoe grandemente e nos ajude para que possamos ter em breve essa alegria. Em nome de Jesus. Amém.